Com as graças do Deus, né? Salve, né? Isso, paz, que vocês estejam na paz, né? Vamos conversar, né? A 17 conversa, né? Desse tudo. Hoje, como nós conversou como dentro da mensagem que nós mandou, né? Nós vai falar de você. Você, o ser humano. Você, aquele que você acha que é. Não o espírito, porque do espírito não pode se falar. Não é que não possa se falar, pode se falar, mas não há palavras para falar sobre isso. Sobre o espírito não há palavras, porque palavra é a descrição de alguma coisa. Então não pode haver palavras quando você não sabe como descrever alguma coisa. Tá certo? Então nós vamos falar de você, o ser humano. Você ou humano. Tá certo? E eu falei no domingo que você, ou humano, é aquele que vive conforme o ego, a mente, diz para viver. Acredita que ser aquele que o ego diz que você é. Você não é, mas se torna por aceitar o que o ego fala sobre você. Esse foi o recado que nós deixou. Agora vamos ver o que vocês querem perguntar. Boa noite a todos. Começamos com Miguel Henrique. Conforme o buscador vai conseguindo pôr em prática os ensinamentos... Só um minutinho, vocês levantar um pouquinho a tela aqui. Repetindo, conforme o buscador vai conseguindo pôr em prática os ensinamentos, alcançando progressivamente a paz incondicional, o dito véu do esquecimento vai sendo retirado da frente dos seus olhos por Deus, retomando assim a sua consciência espiritual na carne? Perfeito. Só que tudo isso é para o espírito, não para você, humano. Você não tem véu. Você não sabe de nada sobre o espírito. Você não consegue se elevar porque você é a forma do espírito. Sabe, não dá para você se elevar. Você, ser humano. Quem se eleva é o espírito, mas o espírito não é você, apesar de ser você. O espírito não é aquele que você acredita que você é. Então tudo isso que você falou para eu pertence ao espírito. Mais nada que isso. Lucas Vardil. Suponha que a mente gere duas razões que geram um conflito entre si. A elevação consiste em se usar o "e daí" para o próprio conflito e viver em paz com esse conflito? Para o próprio conflito, para próprias informações, para tudo. A elevação espiritual, que na verdade é um estado de paz que você vive, porque quem alcança a elevação espiritual, como eu acabei de falar, é o espírito, até porque o humano não pode alcançar uma elevação espiritual. O espírito alcança a evolução espiritual, a elevação espiritual, e você, o humano, alcança uma paz. O Idaí lhe leva a viver em paz. Por quê? Porque o Idaí não zela, não dá oportunidade a você viver com totalidade. Toda vez que você vive uma razão, uma verdade, uma certeza, você está imposto a ser contagiado. O Idaí, a tudo, inclusive as, vamos dizer, tormentas mentais, leva você a não ter contagiedade. Guste cósmico.
Será que não deveríamos nem mesmo aceitar a proposta da mente para nos libertar da razão? Sendo que essa liberdade só seria alcançada quando o espírito se sentir preparado e amadurecido, e assim possa manifestar seu brilho interior aqui na matéria? Para o espírito isso é perfeito, mas não é para você, humano. É essa a diferença que nós está começando hoje a conversar muito sério. Quando eu falei que eu vou apresentar você a você, eu estou querendo deixar isso bem claro. Tudo isso que você falou é lindo, é bonito, é maravilhoso, mas de respeito ao espírito, não a você ou humano. Você ou humano precisa entender que tudo que você é uma ideia que lhe foi proposta e você aceitou. E como toda ideia que se aceita do ego, ela é dualita, ela possui duas possibilidades, no mínimo. Se isso vai lhe causar amanhã, com certeza, alguma contrariedade. Então você aceitar ou não aceitar a ideia de estar libertando-se do ego, não é uma verdade universal, é uma verdade pessoal, relativa, e por isso mais tarde vai ser questionada. Se você não trabalhar ela como verdade pessoal, ou seja, se você não disser para você, eu não sei se é isso, tenho a informação, mas não sei, um dia por causa disso, você vai sofrer. Então o trabalho tem que ser o não sei para tudo, inclusive para saber que não sabe. Baksaj, eu entendo que existe a Terra e a humanidade, existe um ego e uma mente, porém não consigo perceber a relação do espírito com o ego. Poderia a causa primária sustentar egos ausentes de espíritos na Terra, pessoas que colaboram com a obra geral, mas não há espírito dentro delas? Deixa eu falar uma coisa para você, moço. Hoje em dia, no mundo de vocês, está muito comum, ou melhor, muito comum não, de estar começando a aparecer figura holográfica. Para direito. Figura holográfica. Isso. O que é uma figura holográfica? É uma imagem projetada, que parece real. Então tudo isso que você me diz, eu sei que existe a Terra, que existe o ego, que nada disso existe. Tudo isso são figuras holográficas. É isso que você precisa entender. Todas as coisas não podem existir. Por quê? Porque no universo existe o espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Você não é espírito. Por quê? Porque é guiado por uma mente. Você não é matéria. Claro, você não é Deus. Então você, ou humano, não pode existir dentro de uma realidade real. Isso não quer dizer que você não exista. Isso quer dizer que você existe dentro de uma realidade relativa. O que é uma realidade relativa? É aquela que dura durante um determinado tempo e depois acaba, tipo ser humano, você nasce e morre, e que serve apenas para uma pessoa ou para algumas pessoas, não serve para todos. Viu? Você pensa no universo? No universo, quanta gente sabe que você existe? Pouquinho. Então você é relativo. Você existe para alguns e vai existir durante algum tempo.
Isso dá a você a certeza de que você e tudo que você vive é uma realidade relativa. É isso que vocês precisam entender. Existe a realidade universal, que é o espírito, a matéria espiritual e, acima de tudo, Deus. Existe a verdade relativa, que são todas as concepções, e olha a palavra que eu vou falar. Todas as concepções planetárias. Fala direito, filho. Planetárias. Não só da Terra. Quem mora em Marte e acredita que está vivo, está morto. Por quê? Porque existe o espírito. E para espírito não existe planeta. Existe o universo. O universo é verdade absoluta. Os planetas são verdades relativas. Então, se é isso que você precisa entender, a existência de uma realidade absoluta, Deus, o Espírito, a matéria e o universo, e a verdade relativa, que é a vida de cada um. Agora, onde essa verdade relativa existe? Na mente do Espírito. Eu sugeriria para vocês agora fazerem um exercício. Fechem os olhos e pensem numa pessoa. Qualquer pessoa que você conheça, que não esteja com você naquele momento. Olhe essa pessoa, observe essa pessoa, lembre do que ela fez, do que ela falou, como ela se portou. Essa pessoa está viva dentro de você. Só que é relativo, ela vai acabar na hora que você abrir o olho. É isso. Você, o ser humano, é uma verdade relativa, um holograma que está dentro da mente primária do espírito. O que é mente primária do espírito, não tente entender, você não vai conseguir. Ele pergunta aqui na segunda parte, Joaquim, se há pessoas que colaboram com a obra geral, mas não tem, tá certo. Não tem espírito. Desculpa, eu tinha esquecido dessa repórter. O Espírito da Verdade diz o seguinte: existem corpos que não são animados por uma inteligência. Eu também já disse que existem clones que não são animados por uma inteligência. Clones? Isso. Clones. Isso. Agora, deixa eu tentar explicar isso. Se for preciso que há uma realidade de existência de alguém ou de uma figura com ou sem forma, Deus pode fazer tudo. Agora, que há uma figura com marcha como vocês, que viva durante alguns anos sem o espírito, isso não aconteceria. Agora, se precisar de um momento, pode acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma moça que andava com nós aqui, né, a Bancona, e um dia ela foi visitar a mãe dela no hospital. Quando ela saiu do hospital, ela estava sentada e pelando o ônibus, e tinha um casal, sentou um casal, o homem de um lado e a mulher do outro lado dela. E eles começaram a conversar. Aí ela entendeu, sentiu que eles eram ciganos. E aí veio conversar comigo: Joaquim, aconteceu isso? Eu disse: você olhou as outras pessoas que estavam no ponto do ônibus? Eu disse: olhei, estavam com cara estranha, não estavam? Estava assim. Eu disse: eles estavam perguntando se você era maluca porque estava falando sozinha.
Ou seja, aquelas duas pessoas que ela conversava, para ela não existia, para ela existia, mas não existia. Agora, acabou aquela conversa, aquelas pessoas sumiram, acabaram. É isso que eu estou querendo deixar claro. Existe sim a possibilidade de fazer, mas por um momento necessário, por alguma coisa necessária. Não Deus que há uma marcha corpórea para viver uma vida de 30, 40, 50 anos sem espírito junto. Isso não. Carla Meneghetti, a nossa visão humana nos mostra que está tudo errado, que o mundo deveria ser com eu razão humano, deveria ser como eu humano deveria ser. Daí ficamos irados e novamente nos rebelamos contra Deus. Cabe a nós, enquanto humanos, escolher outra coisa, o não sei ou o e daí? Pode comentar? Posso. O mundo deveria estar diferente. Tá certo. Para você, o mundo poderia estar diferente. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E para quem pensa diferente de você, será que o mundo deveria estar diferente? Eu acho que não, né? Ele pensa diferente de você. E se para ele o mundo não deveria ser diferente e para você deveria, por que teria que atender a sua vontade de fazer o mundo diferente? Porque a sua vontade teria que suplantar a vontade dos outros. É uma coisa que eu sempre perguntei a quem defendo o livre-arbítrio da ação, de fazer as coisas. Por que quando acontece alguma coisa, se você acredita na liberdade de fazer, por que alguém faz algo que fere outra pessoa? Porque o livre-arbítrio de quem feriu foi mais forte do livre-arbítrio de quem foi ferido e que não queria ser ferido. Essas coisas que vocês precisam compreender, precisam tentar entender. O mundo não deveria ser diferente do que ele é. Por quê? Porque o mundo é zelado por Deus, então ele é perfeito. Você é que tem que ser diferente. Agora, adianta você mudar para o que o outro quer? Não, não adianta. Por quê? Porque sempre vai continuar tendo gente que pensa diferente. A única coisa que você pode fazer para melhorar o mundo é você se libertar do que você cobra do mundo, das mudanças que você quer ver no mundo. Porque na hora que você parar de cobrar, você vai ter sua opinião, o outro vai ter a dele, e vocês não vão entrar em conflito. É esse o problema. O problema é que vocês querem que o mundo fique melhor, mas querem dizer qual é o melhor para o mundo. E não existe melhor para o mundo, porque o mundo já é o melhor que ele pode ser. Acho que pior que isso, cada um tem a sua ideia de melhor, né? Cada um tem a sua ideia de melhor. Até aí, filha, não tem problema. O problema é quando você exige que a sua ideia de melhor seja válida para todo mundo. E isso é que não pode. Uma das coisas que nós, desde o início deste trabalho, falava muito, era com relação às pessoas que negavam a existência da doença, que enfrentava todas as coisas, baseado no quê? No que ele achava certo. No que ele acha certo. Isso é querer impor a sua vontade aos outros. Então, o problema é esse, o fato de você se libertar, dizer não sei para aquilo que a mente cria, é exatamente para você ficar melhor no mundo, que já é o melhor que pode ser.
Porque na hora que você se libertar, só você vai ganhar. Nada vai mudar, a situação vai continuar a mesma. Agora você vai ter paz. Que é uma coisa que vocês reclamam que perdem a paz por causa do mundo. Não, vocês não perdem a paz por causa do mundo. Vocês perdem a paz por causa do que você quer que o mundo seja. Aí você perde a paz. Lucas Vardil. Quando estou pensando sobre espiritualidade, parece que estou me elevando. Quando passo uma semana em paz, sem pensar em nenhum conceito espiritual, não parece que sou espírito, pois não estou pensando no conceito de espírito. Essa simplicidade de viver, sem estar pensando no conceito, pode significar que eu, espírito, esteja caminhando no amor, mesmo sem saber? Mesmo sem saber, você vai continuar sempre não sabendo. Por quê? Porque você não tem a menor condição de saber o que acontece com você, espírito. Veja, a informação do espírito da verdade é textual, é essa. O espírito para vocês é nada. Nada é coisa nenhuma, não representa nada, não tem a menor representação para você. Como é que você vai saber o que o nada está sentindo? Como é que você vai saber o que o nada pensa? Como é que você vai saber qualquer coisa de qualquer coisa sobre o nada? A única hipótese que você vai ter é que é nada. Essa é o que você deve entender, e deve entender lixo para poder fazer uma coisa tão simples. Ser feliz. Sabe, quando a elevação espiritual, quando a busca da espiritualização vira argumento para você viver alguma coisa ou deixar de viver alguma coisa, você perde a paciência, você perde a paz. Por quê? Porque você não sabe nada do espírito. Sabe, quer viver em paz, moço? É só você viver a sua vida com você mesmo e deixar os outros viverem a vida deles com eles mesmos. Você fala para eu que quando você pensa em espiritualidade, você não pensa em espiritualidade. O ego guia o pensamento e você acha que é você que está pensando. Então é prova para quê? Para ver se você vai dizer que sabe fazer, que sempre vai estar pronto para fazer, que já se elevou. Quando a mente disser, espiritualização, você diz, eu não sei, não sou espírito. Não sou espírito? Eu não sou espírito, você é o ser humano, você é o espírito. Mas tudo que você é hoje é o ser humano. Sou um espírito que vive como ser humano. E que está humano, e por estar humano, é humano. Então esquece, a única coisa que você pode fazer é essa, sabe? O mundo que se dane, eu vou viver a minha vida, porque a minha vida vai acabar na esquina. Não uma vida buscando, como se fala, buscando conseguir coisas, buscando realizações materiais. Não, vai viver a sua vida do jeito que você quer, viver em paz, viver em harmonia, viver com felicidade. É a coisa que vocês mais querem. Agora, deixa eu só lembrar uma coisa para você, moço. Acho que todos vocês já viram o moço morrer dentro do campo do futebol. É assim, sabe? Se está vivo, está morto. Não tem esperar, não tem ficar doente, passar anos de cama para morrer. Você pode morrer de uma hora para outra. Só que ele não morreu. Isso, ele foi ressuscitado, mas pode morrer. Ele morreu e voltou. E aí? Quando você vai viver essa vida?
Vai ficar aí peso a mente, tendo que fazer, tendo que realizar, peso a obrigações, necessidades e como se fala, o que os outros vão pensar de eu, e eu preciso, eu tenho que realizar. É isso? Tudo isso fica aqui, viu? O que você leva para lá é o que você está por dentro. E para trazer por dentro essa paz e essa harmonia para levar para lá, você tem que conquistá-la aqui. E conquistar ela aqui é fazer esse trabalho. Tudo que a sua mente disser, não sei. Porque na hora que você disser não sei, você vai conseguir se libertar de tudo. E pela semana que vem? Flávio, a verdade que só Deus é ação é válida em qualquer nível de consciência do espírito, ou isso se daria somente no mundo material? A verdade que Deus é ação, é a única ação que existe, para o espírito é uma coisa, para você humano é uma verdade. Para o espírito não é uma verdade, é uma constatação, é diferente. Para você é uma verdade. E como toda verdade, depende do quê? Depende da sua aceitação como verdadeira. Deus pode ser a causa primária de todas as coisas e pode não ser. Deus pode ser um ser que atende a todas as orações ou não ser. Deus pode ser um julgador que vai promover justiça para você ou não ser. Tudo depende do que você acredita. Verdade como é verdade relativa, porque toda verdade deste mundo é relativa, ela depende do que você diga. Isso é verdade. Se você não disser isso é verdade, aquilo jamais será verdade. Este é o detalhe que nós já falou na festa da Nossa Senhora lá no cima do morro. Como é que era o nome lá, filha? Pirinópolis. Isso. Você quer saber a verdade? Tira uma. E diz, para mim isso é verdade. Acabou. Não importa. Se ela... Mas peraí, Joaquim. Verdade é verdade. Sim, verdade é verdade. Lá. Aqui é opinião. Aqui é aceitação de uma informação, tratando ela como verdade ou não. Então o trabalho do não sei fica, vamos dizer assim, até mais consistente na hora que você entende que nunca haverá uma verdade se você não disser que nada é verdade. E na hora que você não disser que nada é verdade, você não tem nada a ser questionado. Vai perder a sua paz por quê? Se ninguém pode dizer que você está errado. PG Silva. O ser humano carrega o ego desta encarnação do espírito e sofre as investidas de todos os egos que o espírito já viveu em outras tantas encarnações? E dizendo não às sugestões da mente, a gente consegue, entre aspas, enterrar nossos mortos? Vamos com calma. O ego é o ser humano. Não, o ser humano não é a carne, não é o osso, não é o sangue. O ser humano é a sua mente, o seu ego. Quando você morre, este ego continua existindo junto ao espírito, até que o espírito consiga, ou por louros próprios, fala direito, filho.
Louros próprios. Isso, por ação dele mesmo, ou pela benevolência de Deus, que vai aos poucos extinguindo este ego. O espírito um dia acaba com este ego. Este ego não morre, porque para morrer ele teria que nascer, ele nunca nasceu. Este ego some, desaparece, acaba, para de funcionar. O nome não importa, só que ele some. E com isso encerrou-se uma encarnação. A partir do momento que o ego de uma vida some, o espírito começa um período na erraticidade, que, vamos dizer assim, é chamado pelo espírito da verdade de um período de estudo. Eu preferiria dizer que é um período de conscientização. O espírito vai ver sem a máscara, fala direito. Sem a máscara. Sem a máscara do ego, sem as falsas informações, sem a ilusão que o ego cria, ele vai ver todo o egoísmo que ele viveu naquela encarnação. E mais, vai se conscientizar do que aquele egoísmo dele fez a ele e a outros. E aí, consciente do mal, etiapa, que é ser egoísta, e consciente das expressões do egoísmo que ele viveu, ele diz: Deus, estou pronto. Agora eu tenho consciência que não devo ser assim. E aí vem a formação de um novo ego para ele renascer. Este novo ego vai, não na mesma história, mas no mesmo gênero de prova, vai efetir essa meditação que o espírito fez, conscientização que o espírito tomou a respeito dos seus males, etiapa. E aí nasce. E vai viver com este ego todas as provas, até que ele seja desfeito, some e prepare um outro. Esse é o processo. Isso quer dizer que o que aconteceu, e o aconteceu, vamos botar assim, em parte física, em uma vida, em nada vai refletir no novo ego. Se você viveu na fancha, no ego anterior, pode viver dessa vez, não sei aonde, no fim do mundo qualquer. Não tem essa correlação. Agora, a expressão do egoísmo que foi vivida num ego e que agora foi conscientizado no outro ego, foi conscientizado pelo espírito, está lá presente no outro ego. Então não vai ser um ego presente no outro, é a expressão do egoísmo que estava lá, que foi meditada, volta a estar no novo ego. Deu para ficar claro? É meio complicada essa história. Existe eu não sei se eu chamo de estudo ou de tratamento atual, Joaquim, em que as pessoas vão agradecer todos os seus antepassados, que por conta deles você chegou aonde está hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é uma dúvida que eu tenho. História de ego. Não, porque como você falou, o meu antepassado já pode ter reencarnado em outro ego, e eu estou rezando para aquele ego antigo. O seu antepassado o quê? Espírito ou ego? Veja, o meu antepassado seu pai é seu pai. O espírito que viveu seu pai é espírito, não é seu pai. Aí você fala em culto ao antepassado. Isso. Vai cultuar o quê? O seu pai ou o espírito? O pai. O pai já acabou, já morreu. O ego já foi desfeito. Sumiu, desapareceu. Isso é culto ao bezerro de ouro. Porque, não, e mais, se essa história de que
sabe, ele me influenciou a mim. Não, ele não pode ter influenciado a mim. Por quê? Porque se eu tiver que viver algo por influência de outro, eu não tenho merecimento nenhum. E mais, se ele me influenciou negativamente, eu fui castigado por algo que eu não fiz. Então não existe nada disso. Ego é ego. Espírito é espírito. E espírito é tudo independente um do outro. José Cardillo, podemos de fato se desidentificar da mente ou apenas saber que tudo que vivemos é fruto de uma identificação? Você pode se desidentificar da mente. Pode. Sem realizar um processo de desidentificação. O que eu estou querendo dizer? Você pode se desidentificar da mente agora. Daqui a 1 minuto não. Daqui a 1 minuto sim. Daqui a 1 minuto não, no outro não, no outro não, no outro não. Não existe uma condição de você fazer uma desidentificação, como se fala, eterna. Uma desidentificação direta. A cada momento você tem que trabalhar uma desidentificação. Eu ia completar a pergunta dele com a de Psimus Flávio, que ele pergunta justamente como realizar a desidentificação do ego. O ego está dizendo que eu estou ouvindo isso aqui. Não sei. Não sei. O ego está dizendo que a conversa está muito chata. Tá? Não sei. Tá? É assim. A desidentificação é você não aceitar o que é criado pela mente como realidade, como verdade absoluta. Você pode até dizer, isso é só verdade relativa, é minha, tá certo. Você vai se desidentificar. Agora, o que você não pode é aceitar aquilo como verdade absoluta, tem que ser e tem que estar para todos iguais. Agora, então, isso só completando o que eu falei para o moço do Alá não sei o quê. Araraquara. Você pode realizar a desidentificação em muitos momentos e pode não realizar em outros. Agora, só um conselho do velho. Se você não, no momento em que você não se desidentificar, preste atenção, porque a mente vai lançar uma coisa chamada culpa. Aí é a hora de você se desidentificar da culpa. Marxage. Enquanto eu estou aqui vivendo, o que está fazendo o espírito a quem pertenço? Olha, eu costumo responder essa questão, hein? Espiritando. Você sabe o que é espiritar? Não, mas é isso que o espírito está fazendo. Agora só tem um detalhe, moço. Aqui, lá, não existe aqui nem lá. Eu acabei de falar lá na frente, o que você chama de aqui é apenas uma imagem holográfica que está dentro da mente do espírito, naquilo que você chama de lá. Guto, na mensagem introdutória você disse que o ser humano nasce a cada momento que aceitamos as propostas que a mente sugere. Sendo assim, o ser humano só morrerá quando deixarmos de acreditar nessas propostas da mente ou tem outra forma? Não, o ser humano vai morrer na hora que a mente disser, você morreu. Se você nasce a cada momento a partir de uma criação mental, você humano nasce a cada momento a partir de uma criação mental e vive aquele momento como a mente propôs que você vivesse, você só vai morrer quando a mente disser, você morreu. Aí você vai viver um momento de estar morto.
Você está confundindo a questão da liberação. Você vai ser livre da mente, não vai estar morto. Você vai estar humano, vai ser humano, mas vai dizer, eu não sei. Eu não sei. Sabe, você deve lembrar. O verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo, ou seja, recebe as informações da mente, sem se apegar a ela, e anda por elas com cara de bobo. É exatamente isso. Olha lá, tem um carro lá, tem, não sei. Não sei. Mas como você não sabe, você está vendo? Eu não estou vendo, não. Isso não é morrer, isso é se identificar, se libertar. Carla Meneghetti, desapego ajuda na paz e na harmonia? Dependo. Que desapego que você quer? O desapego guiado pela mente? Não. O desapego guiado pela mente lhe gera um apego a desapegar-se. Veja, todo esse trabalho, quando você fala em desapegar, quando você fala em, que nós já conversou, né? Em caridade, benevolência, indulgência, perdão, aquilo que nós já conversou logo no início de ter compassão, uma série de coisas que nós vem conversando há 20 anos, tudo isso é para o espírito. Você, humano, não pode ter compassão. Se você, como eu disse para o moço, se você é o resultado de um pensamento, é aquele pensamento que você aceitou, a compaixão que você vive, o desapego que você vive, é guiado pela mente. Porque você ainda faz coisas racionais. Então é preciso você se libertar de tudo, inclusive de estar desapegado, de ter compaixão, de ter indulgência, porque você não tem. A mente diz, você tem, e você, como aceita o que a mente diz, eu tenho. Compreendeu, moça? É esse o trabalho. O trabalho é muito mais simples. Não é fazer tudo isso. O trabalho é você se libertar da matéria. E o libertar-se da matéria é isso. É você não ser convictamente aquilo que a mente diz. Gileno. Pode-se dizer que não temos consciência espiritual, mas somente consciência humana, e quanto mais acentuada for essa consciência humana, mais emocionalmente maturos nós somos? Imaturos. Se for um imaturo dentro do nível espiritual, imaturidade espiritual, eu achei. Mas se for imaturidade humana, não. A mente é incapaz de imaturidades. A mente é perversa. Vocês precisam entender que a mente não tem nenhuma inocência em nada. Nada é inocente na mente. Toda proposta que a mente faz, ela é bem específica, ela toca, vamos dizer assim, no calcanhar de aquilo de vocês. Ela está sempre buscando aquilo que para vocês tem muito mais valor. Por quê? Porque exatamente este valor que você dá às coisas deste mundo, que na verdade é a mente que dá e você aceita que você dá, é o seu ponto fraco. É aquilo que é mais difícil de você se libertar.
Eu lembro quando nós começamos a falar em libertação, em desidexação, as pessoas diziam, Joaquim, eu até consigo fazer isso com relação a alguém, a alguma coisa. Mas tem outras coisas, outras pessoas que eu não consigo fazer isso. O caso de mãe, pai, com filho, né? Exatamente. E aí vem a mente e trabalha este ponto onde você não conseguiu se libertar. Agora, por enquanto seria isso. Você entender que a mente não tem nada de nojento. Na semana que vem o que nós vai conversar é sobre produção mental. Aí vai ficar mais claro. Até eu queria convidar desde já todos aqueles que são psicólogos para começar a entender a psicologia. Baksage. Quando entrei nessa sala do Pautalk, pensava em você como uma cesta de moedas de ouro que estavam oferecidas a qualquer um que se dispusesse a pegar. Porém, o que eu pegava não me saciava. Então eu entendi que não sabia fazer as perguntas, muito menos compreender o real valor das moedas de ouro que me eram dadas. Então, quando parei, foi dito que o que eu precisava ouvir, sem eu ter que perguntar, ou me dado conhecimento, para enxergar o que antes não via. E é como se as moedas de ouro é quem decide e permitem ser possuídas. Na verdade é isso mesmo. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então jamais você vai compreender nada que eu falo. Você recebe a compreensão de Deus. E recebe a compreensão de Deus por quê? Pelas suas obras. Pela sua capacidade de ouvir e tentar colocar na prática. Aí cada vez que você vai praticando, mais você vai, vamos dizer assim, tendo a compreensão do trabalho a ser realizado. Agora, não é uma compreensão racional. Se alguém perguntar para você o que você compreendeu, você vai se embananar todo, porque você não consegue ter essa compreensão racional. Na verdade, é muito mais sentir que compreendeu. E isso é a hipótese, aquilo que eu estou dizendo. Não é uma compreensão racional. Aqueles que querem, ou melhor, que aceitam como real, como verdade, a proposição da mente na busca de tentar uma compreensão racional do que eu falo, a cada dia se surpreende com uma hipótese diferente e não sabe mais o que pensar. Na hora que ele abre mão de querer entender, aí entendo. Na hora que abre mão de querer saber, abre mão de pedir comprovação, tudo isso aceitando o que a razão fala, acaba compreendendo. O caminho é esse. Ou seja, você veio aqui nos propor perguntas para a gente saber, e não adianta perguntar porque a gente não vai saber perguntando. Isso. E a única coisa que você vai poder saber é que você não vai poder saber através de perguntas. Quer dizer, você veio aqui só para isso, então, para dizer para a gente que não adianta perguntar. E aí, na hora que eu digo para você não adianta perguntar, eu estou lhe propondo o quê? Não sei. Um exercício de fé. Um exercício de entrega sem querer saber alguma coisa para poder se entregar. Mas aí você não ia poder fazer seu trabalho, Joaquim. Mas veja, o meu trabalho, eu já disse isso, eu pareço aquele moço da televisão, meu trabalho é confundir. Confundir tanto para ver se você abre mão de querer saber qual é o certo. E aí na hora que você abre mão de saber qual é o certo, você sente qual é o certo.
sabe? Aquela compreensão vem, não com uma lógica, não explicadinho, mas vem por dentro a certeza de que é aquilo. Tiago, de Uberlândia. A tentação, falada no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, seria o egoísmo? Seria a informação trazida pela mente, que é uma expressão do egoísmo. Tudo que a mente propõe é uma expressão do egoísmo. Isso vai ficar muito mais claro semana que vem, quando nós vamos tratar dessas expressões geradas pela mente. Mas a gente não pode perguntar, você falou, quanto mais a gente pergunta, menos a gente entende. Eu não disse que você não pode perguntar, eu disse que você não pode querer saber, querer entender, querer compreender. Ah, agora eu sei. Na hora que você falou, na hora que vocês dizem agora eu sei, eu falo completamente diferente. Acho que você é maluco, Joaquim. Show. Vamos lá. Para a razão humana, eu sou completamente doido. É mesmo. Flávio, pode explicar como funciona o livre-arbítrio do espírito na escolha do gênero de provas que vai passar, já que Deus é o único que sabe o que é melhor para o espírito? Aí, você está fazendo confusão. Qual é o livre-arbítrio do espírito? Não dá para explicar, porque o espírito é nada. Como é que você vai saber qual é o livre-arbítrio do espírito? Você falou que é dentro de uma razão humana, o espírito da verdade diz que é você escolher uma emoção. Mas essa escolha emocional acontece no espírito, não no humano. O humano não escolhe a emoção. O humano escolhe viver a emoção proposta pelo ego ou não. É diferente. Agora, o espírito está usando o livre-arbítrio espiritual dele. Como? O que ele está fazendo? Você não vai saber. Não tem como. Apesar de ser você o espírito, você, o humano, não tem nenhuma condição de ter uma compreensão pelo que o espírito está fazendo. Agora você diz, só Deus sabe o que é melhor para o espírito? Não! O espírito sabe o que é melhor para ele. Este é o grande problema. Você diz que o espírito não sabe o que é melhor para ele. O espírito sabe. Quem não sabe é você, humano. O espírito sabe o que é melhor para o espírito? O que você, humano, está vivendo agora. Você está tendo algum apego que está lhe causando sofrimento? Isso é o melhor para o espírito. Isso foi escolhido pelo espírito antes da encarnação. Porque é a prova dele. E aí vai provocar nele, espírito, não em você, humano, vai provocar nele, espírito, uma reação. Que a sua razão humana não alcança a saber qual é. Então sim, o espírito sabe o que é melhor para ele. Tudo o que acontece com você, o humano, que está dentro da mente dele. O problema é que você, humano, e isso está bem claro no livro do Espírito, você tem uma compreensão do que é ser melhor para você. O melhor para você é aquilo que te dá prazer. O melhor para você é aquilo que você acha certo. O melhor para você é aquilo que te traz fama. O melhor para você é aquilo que você é elogiado. É atrás disso que você, humano, corre o tempo inteiro. Já o espírito, não. O espírito corre atrás do que está acontecendo. Então, ele não tem o menor medo de viver uma perda, ele não tem o menor medo de ser abandonado, o humano abandonado, ele não tem o menor medo de nada que acontece no mundo humano. Ele não busca aquilo que a razão humana busca.
É isso que você precisa entender. Então o espírito sabe sim, e muitas vezes, a grande maioria das vezes, o que é melhor para o espírito é o que é pior para você, humano. Vou fazer uma pergunta baseada na questão das provas. Você falou que os extraterrestres estão se preparando para vir ao planeta Terra. Isso. Espíritos extraterrestres, Isso. né? Esses espíritos ainda estão fazendo provas? Não. Eles escolheram essa Não, prova? eles já estão no nível, pelo menos, no nível de regeneração. E eles não vêm em provas, eles vêm em missão. Em missão. Porque esse final de semana foi visto um grande disco voador na Itália. Quer dizer que eles Só um? Vocês estão ficando cegos, hein? Eles viram um. Viu, Lineu? A sua namorada extraterrestre está chegando na Itália. Brincadeirinha, vamos lá. Backstage. Nós estamos trapaceando na nossa prova ao termos esses conhecimentos que estamos trabalhando. Deus foi muito bom em nos ajudar com essa informação. Por termos essa ajuda, nossa prova será maior que a dos demais? Não. Essa ajuda, vamos dizer assim, é o professor particular que ajuda você na escola quando você está com alguma necessidade. Agora, cuidado, que a ajuda é ajuda, mas também pode não ser ajuda. É o que eu falei. Se você ouve eu tentando buscar uma compreensão racional, tentando formar verdades, você não vai conseguir. Aí não é mais ajuda, aí vira prova. Agora, lê de novo, Pia, tem uma coisa que eu queria falar. Nós estamos trapaceando na nossa prova ao termos esses conhecimentos que estamos trabalhando. Deus foi muito bom em nos ajudar com essa informação. Tá certo, já lembrei o que é. Você me pergunta se... tem mais para baixo que se... De novo. Vamos lá, Joaquim está esquecido. Precisa tomar remédio para memória. Mais para baixo disso. Por termos essa ajuda, nossa prova será maior que a dos demais? Não. Agora, a responsabilidade será maior. A grande frase de Emmanuel, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso. Você já não pode mais alegar inocência. Esse é o problema. Não que a prova vai ficar mais difícil, mas você tornou-se mais responsável. Você ganhou mais responsabilidade. Por quê? Porque agora você não pode dizer, eu não sabia. É isso. Então, veja, ele foi bom, mas... será que foi bom mesmo? Porque tem muita gente que vai fingir que não ouviu. Lineu Fernandes, essa história de que em um momento nos desidentificamos e no outro não, parece cachorro correndo atrás do rabo sem sair do lugar. Isso é a fase antiga da minha filha, né? Parece cachorro correndo atrás do rabo. Ou o mocho da floresta, que quer caminhar na mata densa onde não tem mais caminho. Mas é assim mesmo. O ser humano não tem onde descansar sua cabeça. Ele tem que o tempo inteiro estar atento ao pensamento para poder se desidentificar dele. É a história do tijolinho. Quando você para de quebrar, nasce outro. Flávio, na medida em que o espírito vai se limpando através das suas provas, ele vai recebendo egos mais tranquilos ou todos recebem os egos parecidos com os egos humanos? Veja, vamos ser bem claros. O espírito pede o gênero de provas. O que é o gênero de provas? Eu vou adiantar um pouco do que nós vamos falar semana que vem. O gênero de prova é determinada expressão do egoísmo. Então, por exemplo, você vai passar uma prova de apego familiar.
Este é o gênero de Pobas, é a expressão do egoísmo. Por quê? Porque o apego familiar é um egoísmo. Então, se você pede, o espírito pede para passar essa Poba. Isso é o gênero de Poba. Agora, a partir desse gênero pedido, Deus, vamos dizer assim, cria a dramatização. A dramatização daquela expressão do egoísmo. Então, por exemplo, pode ser para o desapego familiar, pode ser, por exemplo, você nascer e ter uma mãe que abandone você. E você passe a vida inteira procurando a mãe. Isso é a dramatização do apego familiar. A dramatização pode ser que você tenha um filho que saia de casa, vá embora, chuma, desapareça, sendo levado ou saindo por vontade própria. Isso é uma dramatização. O desapego pode ser quando você, apesar do filho continuar dentro da casa, você não ter um bom relacionamento com ele. Você está sofrendo, está com o seu apego familiar sendo exposto. Então é isso, claro que existem milhares de formas de esse apego familiar ser tratado. Pode ser, inclusive, de não ser com o filho, ser com o marido, ser com a mãe, ser com o pai, não importa. Essas coisas é Deus que quer. É Ele que zela o destino. Ele que escreve o destino. É por isso que está na pergunta 851 do Livro do Espírito. Ao escolher o gênero de Pobas, o Espírito cria para si uma espécie de destino. Então ele não escolhe se o filho vai sair de casa, ou se o filho vai embora, ou se ele vai ser abandonado. Ele não escreve isso. Ele só diz: Deus, eu já entendi que o apego familiar é anti-universal. Então eu já entendi e vou lutar para não ter o apego familiar. Eu quero esse gênero de Pobas. E aí Deus, na sua suprema compreensão, inteligência suprema, Deus vai julgar qual a dramatização é melhor entre aspas, atende mais aquilo que aquele espírito precisa. Ficou claro isso? Isso é um ponto que eu acho que nós não tínhamos tocado até hoje, mas vai falar na semana que vem. Marco Marques. A mente foi programada para ganhar, por isso não devemos confrontá-la e sim usar o não sei para transitar nesse mundo com cara de bobo. Seria mais ou menos isso? É exatamente isso. A mente foi feita para ganhar, buscá-lo ganhar. Isso é uma expressão do egoísmo. A mente é programada para ganhar. Se você aceita o que ela fala, você está querendo ganhar. E quem quer ganhar não consegue a paz. Então você precisa se libertar do ganhar. Por quê? Porque querer perder também está ligado a um apego, a um querer. Então é não querer ganhar, mas também não querer perder. O que vier veio, o que não vier não veio. Lucas Vardio. Em uma das últimas conversas, você comentou que nossos pensamentos são dados por outros espíritos. Os pensamentos que a mente dá são do mesmo tipo do que os espíritos nos dão? Não compreendi a pergunta. Eu falei que os pensamentos são dados pelo espírito. Por espíritos. Por espírito, isso. Aí você me pergunta... É como se houvesse dois tipos de pensamento. Isso, não existe. Todos os espíritos, todos os pensamentos que você recebe
é dado por espíritos. É Deus que dá, através da, vamos dizer assim, cadeia de comando, cadeia de trabalho. E cada um que recebe aquela missão de dar aquele pensamento está vivendo a sua prova, que não tem nada a ver com o que é pensado, mas com a ação de dar o pensamento. Então, perto de Oxê, do seu lado, tem um espírito que vem e traz o pensamento. Ele surgiu lá em Deus. De Deus veio para Cristo, para espíritos, para isso, para aquilo, não vou dar nomes, porque não é por aí, até que chega alguém que, vamos dizer, lança na sua consciência, ou seja, na consciência primária do espírito. Este que lançou e todos os outros estão vivendo as suas provações, os seus caminhos de elevação, provas ou missões. E aquele que você que recebe também. Isso quer dizer, Joaquim, que quando a gente diz que espíritos obsessores estão nos dando pensamentos sobre isso, aquilo, outro, então não existe isso de espírito obsessor. O que ele está fazendo foi Deus que mandou ele fazer. O obsessor é uma criação da sua mente. A sua mente diz que aquele é o obsessor que quer o seu mal. Mas existem espíritos que podem nos perturbar? Sim, existem espíritos que podem lhe perturbar. Se Deus deixar. Se você tiver o karma de ser perturbado. Se eu tiver o karma, entendi. É a mesma coisa que nós já conversamos, Pia, do centro espírita. Tudo que é dito, toda orientação que é dada no centro espírita pelas entidades, não é verdade. É o que cada um precisa ouvir. É o que Deus manda a entidade falar. Isso, cada um precisava ouvir. Por isso Deus manda aquele espírito, que vocês chamam de entidade, falar. Carlos Mota, nesses 21 anos de missão, qual é a maior dificuldade em colocar em prática esses ensinamentos que nós apresentamos? Não sei, quem tem que me responder isso é vocês. Eu não tenho a menor dificuldade de colocar em prática nenhum desses. Agora, qual para vocês é o pior? O mais difícil? Eu diria que só existe um. O se libertar da razão. É o pior. O assunto não interessa. Fernando disse que a pergunta dele sumiu. Eu vou dar uma... Enquanto o Joaquim responde a próxima, eu vou correr a tela aqui para ver se eu pulei. Lembrando okay? que se for muito grande, não aparece. O Joaquim está lembrando que se for um parágrafo muito grande, a pergunta não aparece, ok? Cristina Romano. Como fica sentimento do espírito quando ele está espiritando? Como fica o sentimento do espírito enquanto ele está espiritando? Sentimentando. Eu não tenho como lhe explicar isso. Se é referente ao espírito, é algo que eu não tenho como explicar. Por quê? Porque você não sabe nada sobre o espírito. Porque a razão humana não tem capacidade de saber nada sobre o espírito. Mas Joaquim, eu já ouvi falar que tem a cidade espiritual. Será que tem? O livro do espírito diz que não tem. O livro do espírito não fala em Umbal, não fala em cidade espiritual. Não fala não. Pode procurar lá. Isso aí é invenção da literatura espírita, não das coisas do espiritismo. Então veja, não tem como você saber nada. E tudo que dizem para você é uma criação de uma mente. Sabe, já teve gente que chegou para eu e disse assim: Joaquim, olha, a Bíblia está errada. Eu digo, tá, por quê? Porque aquela pessoa escreveu naquele livro contrário ao que está na Bíblia. Eu digo, e a Bíblia é que está errada.
não é a pessoa. Não confie em nada, nem em Deus, nem em mim. Fernando, realmente a sua pergunta sumiu. Talvez fosse muito grande, não sei dizer o que aconteceu. Se você puder repetir, por favor, eu agradeço. Patrícia, lembrei agora de Paulo, que disse: aquilo que quero não faço, e aquilo que não quero faço. Me sinto assim muitas vezes. Pode comentar? Pode comentar. Aquilo que quero, não faço. O que não quero, faço. O que você pode fazer? Não querer nada. Veja, o fazer, seja o fazer positivo ou o deixar de fazer, que é um fazer, não depende de você. É vida, acontece. Então, como Paulo diz, o que eu quero eu não consigo fazer. Agora, o que eu não quero, eu acabo fazendo. E se eu não tenho controle se faço ou se não faço, eu tenho que parar de querer. Porque na hora que eu parar de querer uma ou outra coisa, tudo que eu fizer vai me dar paz. Essa é, vamos dizer assim, a síntese de tudo, viu? Tiago, Uberlândia. E na parte do livrai-nos do mal, do Pai Nosso, o que seria esse mal ou maligno, como vemos em traduções antigas? Veja, o mal é o contrário do bem. Não é isso? Tônimo, não é isso, filha? Antônimo? Isso. O mal é o contrário do bem. O bem é Deus. Eu estou falando em bem, não em bom. Bom é aquilo que vem de Deus e que você gosta. Aí é bom. Bem é tudo que vem de Deus. Então veja, bem é tudo que vem de Deus. Mal é o contrário. Então é tudo que não vem de Deus. O que não vem de Deus? Tudo que não seja o amor. Então, quando você pede para se afastar o mal de você, não é para afastar uma pessoa, afastar algo que você não gosta. É afastar o não amor de você. Veja, como o mal é o contrário de bem, alguns chamam de diabo. Mas se o diabo existe, Deus já não é único. Se o diabo existe e ele pode causar alguma coisa, ele não é, Deus já não é mais causa primária de nada. Como a Fia disse, o obsessor, o mal, se ele pode agir dependendo de Deus, ele age, como se fala, ele seria tão forte quanto a Deus. Então o mal que você pede para afastar não é o diabo, não é as coisas ruins, mas é o não amor. Afastar de você o não amor. E mandar para você tudo que é amor. Amor no sentido espiritual. Ou seja, mandar para o espírito tudo o que ele precisa viver. Para você é mal. O que o espírito precisa viver, para você é mal. Por quê? Porque tudo que o espírito precisa viver fere aqueles desejos que você, humano, vive como verdade, como realidade. Então, afastar o mal é isso. É o espírito, porque quem faz a oração é o espírito. É o espírito pedindo para afastar o mal. Piscimos Flávio.
Existe a desidentificação do espírito em relação ao processo de libertação do ego? O espírito não está identificado com o processo de libertação do ego. Ele acha que ele é o ego. Agora, veja, eu não tenho como eu falar em desidentificação do espírito. Por quê? Porque você não tem condição de saber nada do que é espírito. Danilo, podemos fazer alguma coisa no momento presente para conhecer melhor a nós mesmos ou precisamos esperar a vida nos dar alguma oportunidade? Veja, como é que você pode saber alguma coisa de alguma coisa? Se a razão lhe der. Se a razão lhe disser que você precisa desapegar-se, você vai acreditar nisso e não sabe se é verdade. Por quê? Porque essa informação da razão é uma prova. Então não tem como você saber quem você é. Até porque quantas vezes vocês já se pegaram agindo de um jeito, agindo internamente, racionalmente, de um jeito diferente do que vocês achavam que iam reagir. Já repararam nisso? Quantas vezes vocês passam a vida inteira dizendo que se acontecer isso, você vai reagir daquele jeito, chega na hora você reage de outro jeito. Então não há como conhecer você. Por quê? Porque você, razão, você guiado pela razão, você, ser humano, será aquilo que o espírito precisar que você for a cada momento para que a prova. Não existe uma personalidade humana pontinha, certinha, que nunca reage de forma diferente. O que existe é um ser humano guiado a cada momento por Deus, através de uma razão, para zelar determinada aprovação do espírito. É por isso que você vê uma pessoa que passou a vida inteira sendo ansiosa e de repente acabou, parou, nunca mais foi. Ah, ele se mudou. Mudou? Quantas vezes ele não fez nada para se mudar e de repente mudou? Ah, eu tinha certeza que se acontecesse isso eu ia sofrer muito e agora não estou sofrendo nada. O que eu fiz? É isso, filhos. Esse é mais um ponto para a nossa conversa de hoje. Apresentar você a você. E você, eu apresento você a você com a formação de que você não é nada. Você é zelado de determinada forma, a cada momento, para atender ao gênero a dramatização criada por Deus para o gênero de prova do Espírito. É isso. Isso vem de encontro à próxima pergunta do Baxage. Todos nós somos nada para os espíritos. Eles nos usam nossos egos e depois nos jogam fora. Eu já falei isso, viu, Baxage? Eles não usam o seu ego. Você é o ego. Pois é, nós somos fantoches do espírito. Você não é fantoche do espírito, você é fantoche de Deus. Primeiro do espírito. Não, de Deus. Porque, olha o que eu acabei de dizer. Você vai ser do jeito que Deus precisar que você seja para zelar uma dramatização que vai atender o gênero de prova do Espírito. Eu acho que são coisas que nós, nessa vida, nunca vamos entender. Isso, mas entenda isso, é Deus que cria você, a razão, aquele que aceita a razão,
Deus que quer você, do jeito que você tem que ser, para atender o que o Espírito precisa. Nós somos então, quem criou é Deus. Agora, eu diria que você é um personagem do chamada Divina Comédia Humana, escrita por Deus, que é o autor. O autor pode mudar o personagem do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser. Nós somos o videogame do Espírito? Mais ou menos isso. Do Espírito não, de Deus. Para o uso do Espírito. Para o Espírito ver. Para o Espírito Mas ver. é Deus que joga. Francamente, viu, Joaquim? Eu acho que eu não vou assistir mais nenhuma aula, que eu tô ficando maluca. Marco Marques. Ah, não, ele está só falando com o Tiago aqui. Cíntia Caiafa, boa noite. Lucas Vardil. Na semana passada, eu não tive a menor vontade de escutar você, pois está tranquilo e sem necessidade de estimular a mente. Parece que sempre que estou aqui ouvindo você, estou sequestrado pela mente. Estar aqui com você pode ser simplesmente uma prova para mim, para todos nós, viu, Lucas? Até porque você não está aqui. Que prova, hein? A razão que é a ideia de estar. Aqui onde? Aqui lá, aqui acolá, aqui não sei aonde. Você humano não está. O Danilo insiste na pergunta. Então, o que significa conhecer a si mesmo? Conhecer a si mesmo é a cada momento conhecer a si mesmo. Não é conhecer a si mesmo no sentido de você ter uma descrição padrão de você. Mas você vamos dizer, conhecer você a cada momento, a cada proposição mental que você é. Neste momento, eu sou isso. Preciso me libertar de ser isso. Neste momento, eu sou aquilo. Preciso me libertar de ser aquilo. É este o conhecimento de si mesmo. É o cada momento. Não é criar para você uma descrição padrão. Patrícia. Pai, para mim é muito difícil não querer nada, pois ainda quero ter fé, ainda quero viver em espírito, ainda quero viver em Cristo e não para mim. Ainda quero viver na graça de Deus. Tudo isso só pode ser conseguido na hora que você não quiser nada. Porque você não pode viver com Cristo ainda querendo coisas. Porque a relação com Cristo, com Deus, ainda querendo alguma coisa, é uma relação, eu já falei isso, até imoral. Ainda temos tempo para mais uma ou duas perguntas. Estamos aguardando. Fernando, a sua pergunta tinha sumido. Se você ainda estiver na sala, quer aproveitar para colocar? Baxage agradecendo. Joaquim, obrigado por ser nosso professor particular. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu queria convidar vocês para a semana que vem. Porque eu não sei se vocês já entenderam, mas esse trabalho todo, as 17 conversas até hoje, ela vem montando uma história. Ela vem num processo de aprofundamento. Cada vez nós foi entrando num tema e foi se aprofundando mais, sem sair da ideia do não sei. Na semana que vem, agora que nós conversou e explicou a mente, a propositura, o ser você, nós vamos estudar o que a mente produz. A produção mental. Dentro de uma visão de entendê-la, ou como o moço falou, conhecê-la, conhecer a proposição mental para poder chegar à conclusão. Sabe, o melhor mesmo para mim é me libertar disso. Semana que vem nós vamos conversar. Isaac,
Como amar a mente se ela a todo tempo acusa o próximo e a nós mesmos? Sabendo que essa acusação que ela faz é exatamente para você amar. Ela não faz uma acusação querendo acusar. Eu disse na introdução para hoje, a mente é apenas uma proposição. Ela propõe. Ela não cria a acusação, ela não cria o xingamento, ela não cria nada. Quando você aceita aquilo como real, você se transforma no ser que está xingando, no ser que está acusando. Não é a mente que acusa. Toda proposição da mente, eu vou falar em termos humanos, é neutro. Você é que assume com uma intencionalidade. PG Silva, quando vamos colocando em prática esses ensinamentos, trabalhando cada pensamento, a gente vai viver melhor, conscientes da melhora? Não da melhora. Porque a melhora seria dizer que havia alguma coisa errada. Não da melhora, mas consciente da liberdade. Que é a grande coisa que vocês não me perguntam. Sabe por que vocês não me perguntam sobre liberdade? Porque se acham livres. Vocês acham que vocês são livres, mas vocês são escravos. Vocês estão presos. O irmão deve lembrar que eu fiz uma palestra e pedi a ele, vá, ouça, porque é tudo isso que eu preciso falar. Vocês são escravos do ter que ser para ter e ter que ter para ser. Semana que vem isso vai ficar muito claro, essa escravidão que vocês são quando se dizem livres. É igual o elefante que é preso por uma cordinha que ele arrebentaria, mas não faz força porque acha que já é livre. É igual o gorila que está numa aulas que depois que ele quer ir lá dentro, você pode abrir a porta, porque ele não sai. Porque ele só acredita naquelas aulas. A Joaquim tem uma pergunta da Cíntia, que eu quero saber se você responde aqui no ar ou você quer mandar em particular depois para ela, ok? Então a Cíntia pergunta, estou na estrada da construção da casa, senti agora mais do que nunca. Eu posso dizer para você que você está numa estrada. Se vai levar até a construção, não posso lhe dizer ainda. Diria que vai existir tentações ainda para você pegar outra estrada. Então, vai depender de você vencer as tentações. Tiago de Uberlândia. Podemos ir passando esses ensinamentos para as crianças? O ego se desenvolve de pouco em pouco ou já vem pronto nas crianças? O ego se desenvolve de pouco a pouco e o ego já vem pronto. As duas coisas. Pode passando para as crianças? Pode. Pode. Agora, é passar não passando. Não é passar ensinando, mas é passar libertando. Ao invés de você obrigar o seu filho porque é homem a gostar de futebol, ou a sua filha porque tem que andar vestidinha, arrumadinha, cabelo penteadinho, você pode libertar ela. Agora, será que você é livre para libertar ela? Essa é uma pergunta que vocês precisam se fazer. Muitos querem ajudar a libertar os outros. Mas será que você é livre para poder libertar alguém? Gisele, esse conforto que sinto ao te ouvir é coisa que a mente cria? Não. Não existe uma reação. É a mesma coisa que eu falei para o moço. Não há um entendimento de você estar se sentindo confortada. É algo que você está sentindo, não sabe.
A pergunta do Psinos Flávio, a última, tá? As que ficarem sem responder, o Joaquim virá durante a semana e as respostas serão colocadas no blog, ok? Psinos Flávio, é o espírito que vive essa escravidão? Não, é você. Essa sensação de escravidão está em você. Acho que dá tempo ainda da pergunta da Neulita, que é a última. Pode comentar a construção da casa sobre a rocha? A construção da casa sobre a rocha é quando você coloca fundação na casa. A construção da casa sob a areia é quando você não tem a menor fundação. Quando você solidifica uma construção, criando uma fundação, quando vem a tempestade, ela está presa, está fixa ali. Quando é na areia, ela vai embora, ela desmonta. Agora, o que é esse solidificar? É a fé, a entrega. É o abrir mão de popular verdades. É o abrir mão de popular compreensões. É o abrir mão de popular obrigações e necessidades para a prática da vida dita espiritual. Sabe, é quando você solidifica, quando você tem uma fundação que ela é concreta, mas não é concreta porque ela é fundamentada numa lógica, numa razão, mas ela é fundamentada em você saber que existe outro mundo, saber que existe outra vida e que tudo da outra vida não é conhecido aqui. Na hora que você se liberta de criar sapatas para sua casa com elementos humanos, com certeza você vai ter uma casa que nenhuma tempestade vai derrubar. Então encerramos. Então que vocês fiquem na paz de Deus, não é isso? Tchau, né? Isso, tchau. Paz para vocês. E aí nós conversa na semana que vem. Não, eu te falo no final de semana, não é isso? Eu mando a mensagem. Que vocês estejam em paz, viu? Boa noite a todos, desculpe as brincadeiras. O pessoal mais antigo sabe que o meu ego é questionador, mas eu amo Joaquim e ele me ama, né, Joaquim? Você me ama, Joaquim? Isso! Ele não respondeu, hein, gente? Olha só. Boa noite, gente. Obrigada a todos.